a gente trabalha mais um pouquinho. Aleluia. É um prazer, é uma honra voltar a esse lugar, a essa casa, ver pessoas tão queridas, ser tão bem recebida, né? Por essa igreja, pelo pastor e a Michelle. São uns amores, né? São uns amores. Então, estou tendo o privilégio de ter esse tempinho lá com eles, com a família deles. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Aleluia. Eu vinha perguntando ao Senhor o que é que Ele queria para essa manhã nesse lugar. E Ele me acordou com uma ministração há uns dias atrás. E eu fui procurar. Na verdade, Ele me acordou com o nome de um ministro. Eu disse, eu já ouvi o nome desse ministro. Eu não sei se você já ouviu falar em Rodney Brown. E eu acordei com esse nome. É engraçado que Deus me acorda com ou músicas, ou nomes, ou projetos. E eu acordei com esse nome. E eu fui procurar na internet, fui ver se tinha mensagens dele em português. Achei 2 mensagens dele traduzidas. E falava sobre avivamento, sobre o poder da oração. E eu entendi que era a mensagem que Deus queria para nós nessa manhã. Eu estou entendendo da parte de Deus que as bases do Evangelho, elas vão voltar cada vez mais a ser ministradas. Porque o povo de Deus precisa estar sempre com as doutrinas básicas da Bíblia fortes em sua mente e em seu coração. A gente não tem que fugir disso. A gente só tem que seguir essas mesmas doutrinas básicas que a Bíblia nos fala. Amém? E hoje pela manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de oração, sobrenatural, sobre o poder da oração, tudo que permeia, alguns pontos, na verdade, que permeiam a oração, porque em uma ministração não dá para você falar todos os pontos, mas aquilo que Deus quer falar para nós nessa manhã é o que vai ser falado, amém? Eu não sei se lá na livraria tem aquele livro Vida de Oração Sobrenatural de Nancy Dufresne, já tem lá? Não tem ainda, né? Foi um livro recentemente lançado pela editora, eu li esse livro, eu gosto demais da linguagem da Nancy Dufresne, e uma coisa que me impactou foi a gente entender que Deus só age aqui na terra se a gente der permissão. Muitas vezes estamos nos perguntando por que coisas não acontecem, por que nós não estamos orando especificamente ou o suficiente para aquilo, porque precisamos dar permissão a Deus aqui na terra. Como assim, irmã? Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano. Nós até falamos um pouco sobre isso ontem, mas precisamos, depois que Ele estabeleceu a terra, estabeleceu princípios, estabeleceu o homem, deu ao homem o governo da terra. Quando o homem perdeu o governo da terra para Satanás, entregou a Satanás, Deus mesmo, Ele se enredou, lá em Hebreus fala sobre isso, que Ele mesmo se enredou na sua própria palavra. Ele mesmo se colocou nessa posição de tudo acontecer debaixo daquilo que Ele já deu ordem. Então Ele deu ordem ao homem, não deu ao homem o governo da terra. Só que é como se fosse um aluguel. É como se o mundo é como se fosse um aluguel. Então, se você tem uma propriedade e você aluga para alguém, e de repente você precisa ir lá nessa casa para fazer um conserto, alguma coisa que aconteceu, você precisa ir lá, você não pode simplesmente pegar a chave da casa e abrir, porque você alugou para alguém. Agora, mesmo sendo sua propriedade, você tem que pedir permissão a essa pessoa para poder entrar, porque durante um tempo existe um contrato de aluguel. Só que esse contrato de aluguel está acabando. Esse contrato de aluguel aqui no mundo está acabando. Mas mesmo dentro desse contrato de aluguel, Deus restaurou a sua família dentro dos princípios, dentro das 4 linhas do que se deve fazer, Ele fez. Por isso que foi um plano muito bem elaborado. Ano após ano, era após era, tempo após tempo, né? Então, desde de Gênesis 3,15, que Ele deu um ultimato a Satanás. Não tem nada não. Você pode ter enganado o homem e ele caiu. Mas, eu vou te dizer, foi permitido a você ferir o seu calcanhar. Porque virá um homem, descendente de uma mulher, que vai esmagar a sua cabeça.
Então, tudo aquilo que Satanás fez com Jesus, Deus considerou que ele feriu o calcanhar dele. Mas ele disse, mas não te preocupa, que a sua cabeça será esmagada. E foi o que Jesus fez, humilhou Satanás publicamente, o expondo na cruz. Então, enquanto Jesus estava morrendo na cruz, o diabo disse, acabou para Deus. Só que o diabo não sabia que ali estava nascendo algo que ele não conhecia, tão poderosa, que era a igreja de Deus. Que agora o povo de Deus não era mais um povo específico chamado judeu. O povo de Deus é todo aquele que clama pelo seu nome por toda a terra, por todos os povos. Ou seja, eu e você, que estamos aqui agora. Isso se estende a nós, ele já estava vendo nós, já estava vendo as gerações futuras. Então Satanás não tinha ideia de que a igreja de Deus ia nascer, que agora esse seria o povo de Deus. Não eram judeus, não eram gentios, não eram americanos, não eram alemãos, não eram brasileiros, era o povo de Deus. O povo que clama pelo seu nome, o povo que disse sim a ele, que aceitou o sacrifício de Jesus, que disse não ao pecado, não a Satanás, não às mazelas do inferno. Mas um povo que clama, um povo que clama. É um povo que clama pelo seu nome. Que clama pelo seu nome. É um povo que ora. É um povo que tem comunhão com Deus. É um povo que tem satisfação em falar com Deus. É um povo que tem satisfação em colocar todas as suas coisas debaixo e em submissão a Deus. Porque a oração do justo é a permissão que ele dá a Deus para agir em sua vida. A sua oração é a sua permissão que você diz, Pai, eu estou te entregando essa área da minha vida. O Senhor tem livre acesso para trabalhar nela. Todas as vezes que você ora por algo, você está dando esta permissão a Deus. O contrário também é verdade. Todas as vezes que a gente deixa de orar por algo, a gente está dando uma resposta a Deus. Pai, não se envolva com isso. Vou dar 3 segundos para a gente pensar sobre isso. Quando nós deixamos de orar por alguma coisa, a gente não está verbalizando isso, a gente não pensou nisso intencionalmente, mas a gente está dando uma resposta para Deus. Não se envolva com isso. Isso quer dizer que todas as nossas coisas, todas elas, devem ser postas diante de Deus. Se a gente quer que Ele se envolva, se a gente quer que Ele nos mostre o caminho. A Bíblia diz que tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas que Ele quer revelar. Mas que Ele quer revelar. Ele quer revelar para mim, Ele quer revelar para você aquilo que a gente não sabe. Mas a gente precisa colocar diante dEle. Essa geração precisa voltar a orar mais intensamente. Amém? Abre tua Bíblia, por favor, em Lucas 18, verso 1 em diante. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Oh, aleluia. Lucas 18, 1 diz assim, eu vou ler na minha Bíblia, versão King James. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar, continuamente e jamais desanimar. Pronto. Se fosse só esse versículo, a gente já entenderia por que nós devemos orar. Porque é um dever. E não é hoje, e daqui a 3 meses, ou daqui a uma semana, quando a gente vem na igreja de domingo a domingo, continuamente. E sem jamais desanimar. Outra coisa, oração não é coisa de mulher, não. Oração não é daquele grupo da tarde das senhoras. Oração é para o corpo de Cristo. Oração é para a comunhão. Na verdade, Deus precisa que homens se levante com a unção e com a autoridade que Deus colocou sobre sua vida, para orar pela sua família, guardar a sua família,
orar pelos seus negócios, orar pelas emoções dos seus filhos, da sua esposa. Porque homem, ele é protetor e provedor não só de finanças. Homem que diz, eu já provejo minha casa, o que é que você quer mais? Você tem que prover também emocionalmente, espiritualmente. Você é a liderança da sua casa. Então, oração não é coisa de mulher. Oração é do corpo de Cristo. Mas minha esposa é muito boa nisso, ela ora. Que coisa boa que você tem uma parceira em oração. Um pode muita coisa, mas dois pode infinitamente mais. Quando a Bíblia diz, um bota 1.000 para correr, mas dois bota 10.000, essa conta não bate, justamente. É isso que Deus quer nos mostrar. O poder da unidade pode fazer coisas inimagináveis. Essa conta não vai bater. Ela não precisa ser racional. Milagres não precisa ser racionalizado. Milagre se vive. É uma experiência de quem crê pela fé. Onde já se viu um Deus todo-poderoso, o único rei que sai do seu trono e vem para a terra se envolver no meio do seu povo. Onde é que a gente viu isso numa monarquia natural? Um rei que sai do seu trono para se envolver no meio do seu povo, a gente não vê isso. A gente tem um rei que desceu, saiu da dimensão espiritual que ele estava, desce à terra, se humilha a uma forma de vir para dentro, como semente dentro da barriga de uma mulher, para se permitir crescer como um humano, para nascer, sofrer a dor de um parto. Porque para nascer dói. Não só a mulher dói para botar para fora, mas a criança sofre para nascer. Ela chora, não é porque ela está com frio, ela chora porque os pulmões dela dói para respirar. Então, ele se humilhou a passar por todas essas coisas, para permitir para pessoas ensinarem ele a andar, a comer, a limpar o seu bumbum. Para que tudo isso? Para nos alcançar, para trazer a sua família de volta. É o mínimo que a gente deve devolver a ele, é uma comunhão. É essa afetividade, é esse amor, dizer, Pai, eu amo que você se envolve com minhas coisas. Eu amo o que é importante para mim é importante para você. Pai, eu amo a sua presença. Eu amo saber que qualquer momento eu posso falar com o Senhor. Eu amo saber que eu não estou só nessa terra. Que pai pode abandonar, mãe pode abandonar, familiares podem abandonar, mas Deus disse, eu estou com você todos os dias da sua vida. Houve ocasiões da minha vida, na minha infância, que mesmo eu inserida em uma família, eu me sentia muito só. Quando eu era criança, eu ouvi minha mãe dizendo para a minha vizinha que meu irmão era o filho que ela mais amava. E aquilo caiu no meu coração como uma bomba. Então eu cresci me sentindo muito só, me sentindo não amada. Ela não disse para a minha vizinha que não amava os outros filhos, mas ela disse que amava mais aquele. Mas na hora, eu não entendi dessa forma, eu entendi que eu não era amada. E eu cresci com muitos rombos no coração por conta disso. Satanás se aproveitou, é lógico, no meio disso. Mas quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci essa palavra, aquele vazio que eu sentia que não me preenchia, nada me preenchia, buscava coisas e alternativas e nada me preenchia, que eu conheci o amor de Deus, que eu entrei numa igreja, parecia que eu tinha encontrado minha casa, que eu estava perdida e achei os meus pais. Eu achei o meu lugar, porque eu achei os braços do Pai. Esse amor me preencheu. Não é conversa de quem é crente, que parece ser uma conversa só, não é uma linguagem já padrão dos crentes. Não é para motivar você, mas é uma realidade do que eu vivi. Aleluias. Aleluias. Deus é bom. Então é um dever da gente orar continuamente e jamais desanimar. Oração não é para ser pesado. Oração não é para que a gente fique falando vãs repetições. Oração é comunhão, é você falar o que está no seu coração. O véu foi rasgado de alto a baixo para que a gente não precise apenas orar num certo lugar.
Você pode orar na sua cozinha, no seu quarto, no seu banheiro, caminhando. Quão gostoso é você poder conversar com o Senhor em todos os lugares que você está. Se você está trabalhando, enquanto ali não exige nada de você, da sua mente, porque tem coisas que viram automatizadas, né? A gente não precisa pensar para lavar um prato. Quando a gente está acostumado a dirigir, a gente nem pensa mais, a gente já vai no automático. Nossa, quantos avivamentos de oração eu tive dentro do carro dirigindo. Quantos? Quantos? Tive momentos na minha vida, uma certa vez a gente passou por uma necessidade tão grande, meu esposo foi dar aula fora, e ele foi para um lugar muito bem sucedido, e ele estava em lugares muito luxuosos, que ele não conseguia nem comer direito, porque ele lembrando da gente em casa. E uma certa vez, a minha secretária na época, os meus meninos eram pequenos, e ela disse, amanheceu lá em casa, ela chegou e disse, eu não tenho o que cozinhar para o almoço. Eu respirei fundo e disse, eu vou ali. Peguei o carro, eu morava em Campina Grande nessa época, e peguei uma BR como quem vai para João Pessoa, porque eu queria só orar. Então eu liguei o som no mais alto possível. Numa música, era época de CD ainda, eu tinha um CD que eu tinha ganhado, era Ronquenol e Joey Vasconcelos, que dizia um trecho de uma adoração que eles fizeram, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Basicamente era só isso que a música dizia. E eu peguei a BR e chorava, uivando, e só dizia isso, você é bem-vindo aqui, senta aqui nesse banco, você é bem-vindo neste lugar, você é bem-vindo na minha vida, você é bem-vindo nas minhas finanças, você é bem-vindo no meu armário, você é bem-vindo nas nossas saúdes, você é bem-vindo na minha vida. Quando parou aquele choro, eu senti uma paz e alegria, dei a volta no primeiro retorno e voltei para casa. Quando eu estava chegando em casa, quase na esquina, meu esposo me liga e diz, acabei de receber uma oferta, vou te mandar agora. Eu peguei o carro, dei meia volta e fui direto para o supermercado. Cheguei em casa com a feira completa. Eu disse para ela que eu ia resolver, eu não sabia como. E eu fui simplesmente clamar ao Senhor em adoração. A gente precisa saber que louvor e adoração também é servir a Deus. Eu vou pedir até a Bia, eu dei um videozinho para ela passar. O videozinho é um minuto e pouquinho só, da Nancy do Friends. Está traduzido em português. Para você ver, quando ela conseguir colocar lá, ela me avisa. Mas a gente... Quando você ora, você agarra coisas. Mas quando você louva, você vence batalhas. Numa batalha você não abre caminho orando, numa batalha você abre caminho louvando. Eu mesma passei 1 ano e meio tentando abrir caminho numa batalha através da oração e não cheguei a lugar nenhum. E eu disse ao Espírito Santo, eu tenho orado, eu sei que tenho orado, eu deveria ter avançado, eu não avancei nada. Então eu estou te buscando, o que eu estou deixando de fora? E ele me disse 3 palavras, a cura do louvor. Ele me disse que eu estava aquém no meu louvor. Louvar sempre, sempre, sempre é a resposta para toda batalha. Não importa o que você está enfrentando, se está perturbando a sua mente, é louvando que se vence batalhas. Ela disse que tem certos momentos que é só louvando. Eu já tinha orado, eu já tinha declarado nos meus armários, mas chegou a hora de simplesmente você entregar ele em louvor e adoração. Chega a hora que você precisa subir o nível, porque quando você está louvando ao Senhor, a resposta que você está dando a Ele, eu confio em você, eu confio em Ti, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu presto toda a minha reverência ao Senhor, adorando a Ele. Então tem coisas e tem momentos que você já orou, já declarou, já persistiu na fé, aí não é hora de desanimar não. A Bíblia diz, depois de havendo feito tudo, permanecei firmes, inabaláveis. Como é que a gente permanece firme e inabalável?
Então, se hoje de manhã você entrou aqui com alguma coisa que você vem orando, vem buscando, e você ainda não viu resultados, é hora de você se trancar no seu quarto e começar a louvar o Senhor por aquilo. É hora de você levantar as mãos santas e ficar dentro da sua casa, para cima e para baixo. Oh, Pai, obrigado. Porque toda essa casa tem um altar para você. Toda a nossa família tem um altar para você. Nós confiamos em você. Venha e se mostre forte. Venha, Pai, e se mostre forte. Aleluia. Porque Deus é glorificado através daquilo que acontece com as nossas vidas. Deus não é glorificado com a escassez, Deus não é glorificado com a doença, Deus não é glorificado com a miséria, Deus é glorificado quando nós andamos em fé e coisas nos acontecem. Então, mais interessado que coisas nos aconteçam é Ele mesmo. Ele providenciou tudo para isso. O problema é que nós estamos muito aquém daquilo que Deus pode fazer. Entenda esse pode fazer. Jesus curou a todos, mas teve um momento que Ele não pôde curar por conta da incredulidade das pessoas. Então as pessoas precisavam dar permissão a Jesus para fazer através da fé. Nós precisamos dar permissão a Deus para agir em nossa vida através da fé. Essa é a linguagem de Deus. E a fé, muitas vezes, ela é gerada nas nossas orações. Porque a gente não pode orar uma coisa aqui na igreja, chegar lá fora a gente desfazer tudo que a gente tem orado. A gente declara fé, a gente declara ousadia, e vai acontecer, e já é meu. Aí chega lá fora, você está numa roda de conversa, e as pessoas, tu viu no Fantástico que apareceu? Tá difícil o mercado. Como é que está lá na tua loja? Está parado, viu? Gente, a gente já sabe o que está acontecendo. Já é um fato. Sim, o mundo vai de mal a pior. O mercado está difícil, não está difícil, o governo está difícil, está tudo difícil. Mas não é isso que eu vou falar. Eu vou falar mais para mim. Tem caminhos e portas abertas. Tem novas rotas. Tem um pavimento para mim andar de fé. Mesmo em meio a tudo que está contrário. Jesus não veio dizer que seria fácil. Ele só veio dizer que seria possível. Se a gente tiver uma oportunidade, e que oportunidade é essa? Nós temos, diga assim, a minha boca, a sua boca e o seu coração precisam estar alinhados. E a gente começa a colocar diante dele, através de oração de confissão, oração de agradecimento, oração da fé, orações de comandos. Quando você começa a ver uma coisa atrás da outra com problema, você precisa dar uma voz de comando para aquilo parar. E aquilo precisa parar. A Bíblia diz que aquilo que será ligado na terra, será ligado no céu. Ele deu essa autoridade para a gente. E o que a gente quiser desligar também vai ser desligado. Mas o que estamos falando? Que comando tem saído da nossa boca? Que tipo de fala? Que tipo de conversa tem saído da nossa boca? O que é que temos feito com aquilo que estamos falando? São essas reflexões que a gente deve pensar. O mundo não pode ser mais real para a gente do que o mundo espiritual. Nós não somos naturais. Nós somos seres espirituais agora. Nós andamos mesmo na contramão desse mundo. O mundo não vai nos amar. Não são nossos amigos. As ideologias não são os nossos preceitos. Não são. A gente vai cada vez mais andar contra isso mesmo. Eles vão nos odiar mesmo. Fique pronto para isso. Para ser odiado, para não ter amigos. Para ser rejeitado. Fica pronto, mas fica cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, falando salmos, hinos, cânticos espirituais. Salmos são poesias a Deus. Hinos são aqueles cânticos que saltam do seu coração para Ele. Aquela música que só tem no seu coração para Ele. Aquelas poesias de amor que você começa a falar para Ele, quando você começa, Pai, eu contemplo a sua glória na minha vida. No meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde. O que seria de mim sem você?
Oh, mas com você eu posso tudo, todas as coisas. Você tem me fortalecido. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ele não diz, diga ao fraco que eu sou fraco, Senhor, mas me livra dessa fraqueza. Não, ele diz, diga ao fraco. Não é para dizer que está fraco, não, porque isso não já é um fato. Não já está fraco, mas diga para esse fraco aqui, ó, é para ele dizer assim, eu sou forte. Gênesis, ele viu trevas, falou luz. Ele disse, veja fraqueza, aí você fale força. Veja problemas, fale a solução. Veja doença e fale a saúde. Veja desarmonia e fale a harmonia. Aquilo que está errado, está disfuncional, a gente precisa falar a solução daquilo. Esse é um tipo de oração. Oração de confissão. Você está crendo na palavra, você está falando. É o que você está dizendo. Deus disse, eu digo, está feito e ponto final. Deus disse, eu digo, está feito e ponto final. E quando a gente fala aquilo que Deus disse, sai carregado com o mesmo poder que ele disse em Gênesis, quando ele disse, haja luz e houve luz. O Espírito Santo estava lá para cumprir a palavra que Deus disse. O Espírito Santo está aqui agora para cumprir a palavra que eu e você disser. Está atento para ouvir o que a gente vai dizer. Amém. Aleluia. As nossas orações, ela abre portas para as nossas vidas. Se não existir leis, vai ser criadas essas leis para nos abençoar. Ela cria novas rotas, novos pensamentos. De repente chega um download dos céus para você, no seu espírito, daquilo que você não sabia. De repente chega. E ele ainda deixou uma língua para a gente falar, que é totalmente pela fé mesmo. Porque o que eu digo que é oração em outras línguas, é a Bíblia personalizada para você. Porque não vai estar lá na Bíblia, Ianesca vai ter que morar em São Paulo em 2025, 22, 25, não vai ter. Aí ele deixa uma língua que é o telefone vermelho direto para o céu. Você sabe a história do telefone vermelho? Numa guerra, na guerra antigamente, os telefones antes eram aqueles de discar assim, né, de rodar, e a gente pegava assim ele. Geralmente o telefone da guerra era um telefone vermelho, que o general daquele exército estava comandando a guerra daquele país, ele tinha esse telefone vermelho na sua base, que quando ele ligava, era direto para o telefone do presidente nos Estados Unidos. Então não tinha secretário, não tinha assessor, não tinha intermediário. Esse telefone vermelho simbolizava a ligação direta do general do exército para o presidente dos Estados Unidos. Então, a nossa oração com Deus é exatamente isso. Nós temos esse telefone vermelho. É a nossa oração direta, ligada com o Pai. Direta, ligada com os céus. Os céus estão prontos para nos ouvir. Nós temos um endereço, esse endereço é a nossa voz. Esse endereço é a nossa voz. Aleluias. Nós estamos em Lucas 18, o versículo 1, vamos para o 2, que diz assim: E lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Está parecendo com uma pessoa que a gente conhece hoje. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: Faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, porém, algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. Diga assim comigo: depressa.
No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? E essa fé, ela quer dizer, vai encontrar persistência aqui na terra? Uma fé persistente, uma fé sem desistir, uma fé sem desanimar? Vai encontrar? Que essa seja a nossa reflexão. Jesus está encontrando em mim uma fé persistente. Jesus está encontrando em mim uma fé sem desistir, sem desanimar. Eu tenho perseverado em oração. Eu tenho segurado a corda mesmo em oração. O que eu tenho feito com os meus familiares? O que eu tenho feito com a minha própria vida? O que eu tenho feito em me disponibilizar ao Senhor para orar por outras pessoas que talvez eu não conheço e talvez eu nunca vá conhecer? Eu tenho me disponibilizado para orar por nações? Por deixar Deus me usar, Jesus orar através de mim? Porque Ele é intercessor. Nós temos um intercessor. Se você não tem ninguém para orar por mim, tem Jesus. Jesus é o nosso intercessor no céu, o Espírito Santo é o nosso intercessor na terra. E Ele pode orar através da gente. A gente só se disponibiliza quando você entra no quarto. Jesus, vou deixar você orar através de mim agora. Você não entra nesse momento com petições, você não entra nesse momento com nenhum tipo de oração para você. Vou simplesmente ser esse atalaia do Senhor. Deixar Ele me usar agora. Vou servir ao Senhor. E você ali continua. Sua mente pode querer vagar e você fica focado. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve orar fervoroso, que é uma oração concentrada, que você não permite que a sua mente vagueie. No momento sua mente não vai entender nada, mas você permite que o seu espírito, permita que o Espírito de Deus venha orar no seu espírito. Aí daqui a pouco vai saltar uma confissão para você fazer, ou talvez daqui a pouco uma impressão de um rosto de alguém, ou talvez você comece a ouvir alguém clamando por socorro, talvez uma língua diferente que você comece a identificar, talvez alguém que está tentando se suicidar e naquele momento você está orando e Deus pode chegar até essa pessoa, a pessoa de repente não entender quem está falando com ela, mas o Senhor dizendo para ela, eu te amo, não faça isso. Tem uma nova esperança para você, e você lá no seu quarto, na cidade de Osasco, em São Paulo, tem alguém lá na Alemanha tentando se jogar na frente de um trem, e você está no seu quarto, e o Senhor está podendo alcançar essa pessoa que está na linha do trem tentando se matar, mas através da sua oração, você está servindo a Deus. Talvez seja o seu vizinho do lado que você não conhece. Está passando por problemas terríveis que não diz a ninguém. E está permeando em sua mente pensamentos de suicídio. Ou de querer matar alguém. O mal querendo se instalar. Mas você está ali. Aqui tem uma atalaia do Senhor. Tem a hora que você pede por você, pelos seus, mas tem a hora que você se permite ser casa de oração. Aleluias. Aleluias. Aqui está dizendo que uma pessoa sendo ruim, sem ser temente a Deus, mas tinha alguém insistindo. E mesmo ele pensando, na cabeça daquele juiz, eu vou me livrar dessa mulher e vou resolver a causa dela. Mas, na verdade, estava sendo usado para resolver a causa dela. Tem uma história, meu esposo conta muito essa história. Ele ouviu, na época que ele era da igreja da Assembleia de Deus, uma mulher estava orando em casa, né, por alimentos. E uns jovens ouvia ela orando no quintal. E eles decidiram fazer uma brincadeira. E eles compraram pão, compraram algumas coisas, mortadela, algumas coisas, e jogaram pelo muro essa sacola.
E ela, oh, glória a Deus, obrigado pela sua provisão. Aí eles gritaram lá, não foi Deus não, véia não sei o que lá. Foi a gente mesmo, viu? Ela disse, obrigado porque Deus usou até desconhecidos para me abençoar. Enquanto eles estavam pensando que iria diminuir a fé dela, ela viu Deus usando eles de qualquer forma para alcançar. Enquanto eles estavam colocando uma placa na cruz de Jesus, rei dos judeus, para dizer, olha aqui o rei dos judeus, humilhado, morto, eles estavam proclamando ao mundo que aquele era o rei dos judeus. Então, enquanto Satanás pensava que iria acabar com o Filho de Deus, o Filho de Deus estava deixando naquele momento de ser unigênito para ser o primogênito de muitos. Enquanto Satanás pensa que está acabando com sua vida, está trazendo traumas, está trazendo problemas, Deus está ressignificando isso na sua vida. Mas você precisa se levantar com esse pensamento, pensar como Deus pensa ao seu respeito. Problemas não são o fim. Você precisa dizer, eu sou a solução dos problemas. Eu sou a solução dos problemas. Deus precisa de mim aqui na terra. Eu tenho o privilégio de poder servir ao Senhor. Eu tenho o privilégio de poder ser o embaixador, embaixatriz do reino de Deus. De poder Deus contar comigo. O Deus Todo-Poderoso pode contar comigo. Ele pode contar com as minhas orações. Ele ouve o que eu falo. Aleluias. Deus ouve. Vai lá em Salmos 116, por favor, o verso 1. Então, oração não é para ser pesado. Oração é para ser um privilégio que Deus pode contar com a gente. E a gente pode contar com Ele porque nós estamos numa aliança. A aliança é uma troca de relacionamentos. Então, eu falo, Deus me ouve, depois Ele me responde. É uma troca de relacionamentos. Foi Ele que quis assim. E nós só aceitamos e vivemos nessa plenitude. Salmo 116, verso 1 diz assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e as minhas orações. Você tem um endereço? O endereço é a sua voz. Porque inclinou para mim seu ouvido, e portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Esse inclinar para mim com o ouvido é uma escuta inteligente, uma escuta com atenção. É quando alguém está falando para a gente alguma coisa, a gente está ouvindo e já pensando em resolver aquele problema. Não tem quando alguém fala com você alguma coisa, você já está pensando, quando a pessoa terminar, você já pensar em alguma coisa para dar para ela como solução? Às vezes tem um filho, uma criança pedindo alguma coisa, você está ouvindo atentamente. Aí você já está pensando na solução para atender aquela criança. É essa a escuta de Deus para a gente. Ele inclinou-se, como um pai inclina para uma criança, para o seu ouvido. Enquanto eu viver, o invocarei. Aleluias. Então, Deus nos ouve. Isso já é motivo de gratidão. Já é motivo de dizer, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Oh, obrigado porque o Senhor me ouve. Obrigado que as minhas palavras não ficam no chão. Obrigado, Pai. Agora Deus ouve uma oração de fé. Não adianta a gente orar 1 hora e dentro dessa 1 hora só 5 minutos ser fé. Foi só os 5 minutos que ele pegou. O Smith Wigglesworth, ele dizia o seguinte, o pessoal perguntou para ele, você ora quanto tempo? Smith Wigglesworth foi um homem que ressuscitou 23 mortos, né? Então ele disse, eu não oro mais do que 5 minutos, mas também não passo 5 minutos sem orar. O tempo inteiro. Porque a gente pode conversar com Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou seja, 5 minutos são suficientes para uma oração cheia de fé. Como podemos passar horas, como Jesus disse, nem 1 hora você pode orar. Nem 1 hora. Mas que isso seja prazeroso, a gente entrar no quarto, sabe, entrar naquela aventura mesmo de Deus, você não sabe o que é que vai acontecer. Você não sabe se Deus vai abrir os céus para te mostrar coisas.
Você não sabe se vai haver uma intercessão, um choro por alguém. Às vezes você nem sabe o que é, nem quem é, você só está ali se permitindo Jesus orar através de você. Tem um livro muito importante, Quando Jesus Ora Através de Você, de Charles Capps, que também eu posso deixar como dica para você, como Vida de Oração Sobrenatural, de Nancy Dufresne. São livros importantes para a gente nesses últimos dias. Abre aí, por favor, em Mateus 6, verso 8. Mateus capítulo 6. 8 diz assim: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Ele está dizendo para não se assemelhar aos hipócritas que ficavam nas esquinas, mostrando que estava em jejum e oração, porque desfigurava o rosto, para se mostrar espiritual. Ele diz, não seja igual a eles. Né? Deus Pai sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Aí a gente pode se perguntar, se Ele sabe, por que eu tenho necessidade de orar? Porque é aí onde entra a nossa permissão. Toda vez que você ora por algo, você permite Deus agir a seu favor naquela área. Ficou claro para a gente? Toda vez que você vai orar por uma situação, é ali que você está dando permissão a Deus. Satanás é que invade as coisas. Deus, ele entra com permissão. Com permissão. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas só é salvo mesmo aquele que disser sim a Ele. Aí Ele entra. Amém? A gente precisa verbalizar. A Bíblia até fala, falar com a sua boca. Parece ser redundante. Está repetindo a mesma coisa. Mas não, ele quer dizer, você não vai falar com a mente, não vai falar com o seu pensamento, você vai precisar verbalizar para dizer sim ao Senhor. Aleluias. Então a gente precisa permitir a Deus em oração. Cada passo da nossa vida deve ser submetido ao Senhor em oração. Abre aí em 1 de João, capítulo 5, por favor. Uma vez eu ouvi uma frase de Shirla que ela dizia o seguinte: cada fracasso que você obteve em sua vida foi primeiro um fracasso em oração. Cada fracasso, vou repetir, que você obteve em sua vida foi primeiro um fracasso em oração. Por isso que muitas vezes a gente vai depois buscar do Senhor só para remediar aquilo que já está feito, o problema já está feito, mas porque a gente não gastou tempo antes em oração. Muitas coisas nos seriam evitadas se a gente investisse um tempo maior em oração, antes de fazer qualquer coisa. Há um grande investidor nos Estados Unidos, muito próspero, chama investidor anjo, que é aquele que pega um projeto de alguém e se ele se interessar, né, ele investe. Só que ele é diferenciado porque todos os projetos dele dão certo. E foram atrás dele para saber que mágica é essa. Ele disse, porque antes de eu pegar qualquer projeto, eu reúno a minha equipe, mesmo que a equipe diga, ó, esse é bom, vamos pegar esse. Ele diz, certo, mas vai me aguardar um tempinho. Ele gasta tempo em oração até ter a resposta do Senhor, do sim ou do não. Então ele disse, já houve momentos que o projeto parecia ser maravilhoso, mas ele chegou, Deus disse não, eu não vou entrar. A princípio as pessoas questionavam, depois que começaram a ver os resultados, pararam de questionar. Ou então algum projeto parecia não dar em nada. Não, isso não tem futuro, porque o mercado é assim, porque é assado, não sei o quê. Aí ele ia orar, voltava. Deus disse que eu investisse. E prosperava. Então esse homem evitou muitos fracassos, simplesmente por submeter a Deus. A gente vê Saul, Deus levanta Saul, porque o povo queria um rei natural. Aí chega para Samuel, aí Samuel triste, porque o povo queria um rei natural, porque o povo de Israel era o único povo que tinha um Deus como rei, que comandava. Aí Samuel triste, aí o Senhor disse, Samuel, eles não rejeitam você não.
Eles estão rejeitando a mim. Parece aquela conversa que a gente estava falando ontem, né? Eles rejeitam a mim, não é a você. Então fica tranquilo. Aí Samuel, tá bom, então vamos lá. O povo quer um Deus de pessoa mesmo, então vai ter um Deus de pessoa. Levanta Saul. Ele até começou bem direitinho. Mas depois de um tempo, ele ia orar, aí dizia, Senhor, essa guerra, não sei o que, não sei o que. Quando ele não via a resposta na hora que ele queria, ele disse, cansei, vou fazer do jeito que eu quero. Com a força do meu braço. Parece com muitas vezes nossas atitudes, não? Muitas vezes a gente age como Saul. E Saul se desviou totalmente do propósito do Senhor. Começou certo, terminou errado. Né? Aí eu quero que você abra aí em 1 Samuel. Eu posso ir até que hora, pastor? 1 Samuel. Eu não li 1 de João não, né? Então vamos ler 1 de João para a gente não atrapalhar. 1 de João, capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. 15. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Ele nos dá atenção. Ele fica atento àquilo que nós estamos orando. Então, ser ouvido aqui é igual a ter. Segundo 1 João 5, 14 e 15, ser ouvido é igual a ter. Então, se você é ouvido, você tem. Nós já sabemos que Ele nos ouve, então é nosso. A gente precisa se apropriar disso. A gente precisa andar como quem já tem aquilo. Então você vai orando, vai declarando, por que eu preciso declarar várias vezes? É para convencer Deus a me dar? Porque Deus às vezes acorda, hoje eu não respondo da oração de ninguém, diz logo aos anjos, vou para o meu quarto me recolher. Não, é para nossa convicção. A Bíblia fala sobre o martelo que esmiuça a penha. E ele bate uma, bate duas, bate 100. Quando chega na 100ª, ela acontece. Porque a convicção vai sendo gerada. A fé vai sendo alimentada dentro de nós. Aí a gente atinge um nível do acontecimento. Mas não tem mais nada a ver com Deus. Ele já deu o decreto, ele já fez o que tinha que fazer. Todas as coisas agora acontecem dependendo de mim e de você. Se a gente ora, se a gente anda numa vida de santidade, se a gente sabe a vontade de Deus. Porque os crentes, a maioria, tem pego sua Bíblia e só traz para a igreja no domingo. Às vezes não abre mais nem a Bíblia de papel. Se abrisse pelo menos a eletrônica, dava no mesmo, mas não é porque abre não. Tem a eletrônica para a gente não trazer peso para a igreja. No meu caso é porque a letra consegue ficar tão grande que eu consigo enxergar melhor. Eu posso controlar o tamanho da letra. Então, a gente pega nossa Bíblia e só quer abrir no domingo. Ou algumas vezes perdida. Mas é o nosso manual de vida. A gente precisa conhecer a vontade de Deus. Para que a gente possa orar de uma forma cheia de fé. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Vindo para a igreja, ouvindo as ministrações. Outra coisa, a internet é muito boa para muita coisa, mas tem misturado muita coisa. Então a gente precisa ter o cuidado do que estamos ouvindo. Tem gente pregando que já estamos nessa aliança e tem gente pregando como se a gente estivesse no Velho Testamento ainda. E a gente precisa saber qual é a linha que nós cremos. E andar nessa linha que nós cremos. Porque tem muita informação que vai confundir nossa cabeça. Amém? Então a gente precisa ouvir os ministros que é dessa linha, os ministros da fé, que crê na ressurreição de Jesus Cristo como agora, não como eu ainda era como criatura, mas como filho, filha de Deus. Filhos têm posições diferentes.
Meus filhos não precisam pedir para abrir minha geladeira, mas se chega alguém de fora, precisa pedir para abrir minha geladeira. Então, filhos têm posições diferentes. Nós temos posições diferentes na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Nós somos, amados, o ponto de contato de Deus aqui na terra, que Ele pode se mover aqui na terra. Você já pensou que privilégio é esse? Eu sou o contato de Deus, que Ele pode se mover aqui na terra, porque por enquanto essa terra está alugada, depois Ele vai reavê-la, o contrato de aluguel está acabando, mas Ele vai reavê-la. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu vou cooperar com o Espírito Santo. Eu vou cooperar com o Senhor. E você entra no seu quarto, despretensiosamente, ou você está ali dirigindo, vai dirigir por horas, fica automatizado para quando você já está acostumado. Aí você tira seu tempo em oração. A gente está na pia lavando louça, a gente não pensa mais, é o nosso tempo de oração. É o nosso tempo de ouvir ministrações, é o nosso tempo de confissões. Amém? Eu sei que o véu foi rasgado e a gente pode orar em qualquer lugar, graças a Deus por isso. Mas também tem aquele momento que você se resguarda. Sabe, o nosso celular anda com a gente para todo lugar, mas na hora que ele precisa carregar, eu tenho que parar ele numa tomada, senão ele não vai funcionar mais. Então é a hora que a gente precisa parar também. Tem a hora da gente se trancar no nosso quarto, no nosso lugar de oração. Amém? Para deixar Deus usar você. Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Talvez Ele vai te mostrar o plano para a sua vida, o próximo passo, que geralmente é assim, Ele dá o próximo passo. E você precisa andar nesse próximo passo para abrir o outro passo. E para Ele te mostrar um plano macro para você, para a sua família, para o seu filho, talvez você esteja orando, para o seu marido, para a sua esposa. Aquelas coisas, os casais têm gastado muito tempo, às vezes brigando, às vezes sentando para conversar coisas. Não que isso não seja importante, é importante sentar e alinhar coisas. Mas tem momento que já alinhou e ainda continua dando errado, então vamos orar junto? Já que eu e você não está conseguindo se entender, vamos orar junto então? Vamos pedir ao Pai para nos ajudar aqui? Está faltando oração, está faltando mesa, comunhão. E a gente precisa restaurar isso nas nossas vidas, na nossa casa. Agora vamos lá para 1 Samuel. Eu quero te mostrar o que é oração. 1 Samuel capítulo 12, verso 20. 1 Samuel. Diz assim: contudo Samuel declarou ao povo: não temais, é verdade que cometeste um grande erro, quando o pessoal queria um rei físico. Somente não vos afasteis do Senhor, mas serve-o com todo o vosso coração. Ou seja, quer um rei de carne e osso, vocês vão ter. Mas não esquece dele não, serve ele de coração. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio pode proporcionar, porquanto nada são. 22. Certamente o Senhor jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. 23. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Samuel considerava a oração, a intercessão pelo povo a qual ele estava liderando, porque Samuel era o profeta foi o primeiro profeta a ser levantado em Israel, e também era considerado como juiz, servir ao Senhor orando pelo povo. Então, oração é serviço. Quer servir a sua família? Ore por elas. Isso aqui não é só para liderança, não. Isso aqui tem um povo, você tem um povo abaixo de você.
Você tem uma família, ou você é líder na sua empresa. Todas as pessoas que estão abaixo de você, que você lidera, o seu maior serviço a essas pessoas é orar por elas. É orar por essas pessoas. Então ele disse, longe de mim pecar contra o Senhor. Ele entendia o poder que tinha a oração. Para que aquelas pessoas continuassem andando no caminho do bem e da justiça, ele precisava orar. Para que as pessoas que estão debaixo de você, da sua autoridade, da sua liderança, debaixo da sua jurisdição, você precisa orar. A Bíblia diz, a mulher santa santifica o marido, o homem é o cabeça, mas se ele não é cristão ainda, nesse momento você é responsável por ele. Então você tem que orar pelo seu marido. Ah, mas a gente vai orar só se ele não for cristão. Não, você vai orar por todas as pessoas que estão debaixo da sua jurisdição, que está em contato com você, o seu próximo. Vai orar por aquelas pessoas que estão debaixo da sua liderança. Você tem uma equipe no seu trabalho, ora por elas, experimente para você ver uma equipe dando menos trabalho a você, uma equipe mais produtiva, uma equipe mais engajada. Está faltando oração, irmão. É só isso. Não é mais curso, mais título, mais horas trabalhando. É oração. É dizer, Espírito Santo, você vai liderar aqui comigo. Você é o meu amigo que está aqui na terra agora, na dispensação do Espírito nós estamos. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. É o tempo do ministério dele. Nós precisamos cooperar com ele. E ele quer cooperar com a gente. Aleluias. Isso vai nos evitar grandes problemas. Diga assim, grandes problemas. Quero te mostrar também Salmos capítulo 34. Verso 1, mas deixa eu achar uma coisa aqui. Salmos 34, verso 1, você já achou? Bora, meu filho, vire. Eu preciso de você maior, isso. Tenha paciênciazinha aí com a irmã aqui, peraí, só um minutinho. O capiroto, viu, tá atrapalhando aqui. Não, é uma coisa que eu quero mostrar. Uma anotação que eu tenho, achei. Aí que a paciência, tá vendo? Gera perseverança, né? E dá tudo certo. Salmos 34, primeiro. Vou ler aqui com você. Vamos ler todo mundo junto, então? 1, 2, 3 e... Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Aleluias. Vou te mostrar o que é essa palavra bendirei no grego. No hebraico, na verdade. Vem de uma palavrinha chamada halai. Esse bendirei, tem outras versões que diz louvarei, outras que diz exaltarei ao Senhor. Significa fazer um show. Ir ao delírio. Ser tolo em celebração. Aí vamos pegar isso aqui, vamos encerrar com isso aqui. Porque nesta manhã, eu quero que a gente deixe nossa reputação de lado. E a gente vá ao delírio com o Senhor. Esse show, quando a gente diz fazer um show, eu sei que saiu uma conotação aqui no Brasil como alguém que está se amostrando, fazendo... É que eu estou com as palavras tudo nordestino, fazendo uma presepada, mas tem alguma... Né? Fazendo pantinha, essas coisas desse tipo assim. Mas vocês entenderam, né? Só que esse fazer um show é fazer a sua apresentação ao Senhor. É dar o seu melhor ao Senhor. Porque as pessoas, quando se preparam para um show, elas se preparam para fazer o seu melhor. Uma pessoa num balé, você vai para um show de um balé, uma apresentação de um balé, ela ensaiou meses, talvez até anos, para estar naquele palco, né?
Então as pessoas hoje fazendo show de músicas, então põe aqueles telões, fogos subindo, pessoas indo até o meio do povo com palco, dá o seu melhor. Então esse fazer o show significa exatamente isso, dar o seu melhor, ir ao delírio e ser tolo em celebração. O que é ser tolo em celebração? A gente vê uma passagem, o rei Davi. Ele ficou tão feliz com a presença de Deus que vinha de volta para Jerusalém através da arca. A presença de Deus estava dentro de uma caixa. Isso me deixa assim, mais apaixonada pelo Senhor. Um Deus que, antes de vir para o ventre de uma mulher, Ele se colocou dentro de uma caixa para estar inserido no meio do seu povo, para estar perto da gente, para estar perto de você. Aleluias. Oh, aleluias. E o rei Davi, ele conseguiu ver isso. E ele ficou tão feliz, que a arca estava voltando para Jerusalém, que ele começou a dançar. E ele dançou. Ele dançou tanto que as calças dele caiu. A sua mulher olhando aquilo ali, eu vou parafrasear a história, ela disse, são uma presepada. Ela olhando ele ser tolo em celebração. Ele não estava nem aí. Ele simplesmente estava expressando a alegria dele. Então, às vezes, você expressa a sua alegria correndo. Ai, correr na igreja, só na nossa igreja tem isso. Você, biblicamente, está respaldado. Estou sendo tolo em celebração. Eu faço coisas que talvez não sejam normais fazer em outros lugares. Eu não estou nem aí se fulano está criticando, se a igreja tal não faz, se outras igrejas dizem isso ou aquilo da gente. Eu sei o que eu estou celebrando, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou clamando ao Senhor. Aleluia! Você sabe de onde Deus te tirou, você sabe o que você tem crido no Senhor, você sabe qual é a sua jornada em Deus, só você sabe. Aleluias. Outra palavra que ela poderia ter dito, são uma marmota. Que marmota é essa, né? Davi estava fazendo um show ao Senhor, estava indo ao delírio, estava sendo tolo em celebração. Então, às vezes, vem um uivado dentro de você e você começa a uivar, e aquilo parece ser loucura para outra pessoa, mas você sabe que o poder de Deus está te alcançando, você sabe o que você está vendo no seu espírito. Aleluias! Então, muitas vezes, a gente precisa ser tolo mesmo em celebração. A gente precisa ir ao delírio mesmo com o Senhor. E a gente corre, a gente grita e a gente dança no espírito. Esse é o arraial de Deus. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus, mesmo errando muito. Mas ele conseguia alcançar o coração de Deus, alcançar a atenção de Deus. Ele sabia amar o Senhor, ele sabia fazer. Nós temos 150 salmos, o que é isso? Poesias ao Senhor. Ele sabia tirar do seu coração em cada momento, fazer cânticos espirituais. Aleluias. A gente vê lá nós não vamos abrir, mas lá em 1 de Crônicas 20, né, quando Josué chega para o Senhor e fala que está vindo os exércitos contra ele e tal. Aí o Senhor disse, pode deixar que essa peleja não é sua não, é minha. Ele foi diante do Senhor dizendo que estava com medo e não sei o que, como é que vai ser agora, porque eram numerosos e já estavam perto. Aí eles pegam, numa guerra você não coloca, olha como a música é importante, não coloca o grupo de louvor na frente não. Você coloca os seus valentes na frente, os melhores guerreiros. Eles colocaram o grupo de louvor, já celebrando. Já estava celebrando o final, no início. E eles foram cantando até o local que Deus tinha mandado eles irem.
Aí o Salmo 118, eu ia terminar com 34, né? Mas eu vou terminar, viu? Em nome do Senhor, peraí. Vocês estão puxando, está fluindo. O Salmo 118 é a música que eles estavam celebrando naquele dia, em 1 de Crônicas 20. E eles começavam, o ministro de louvor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque seu amor permanece para sempre. Aí diga Israel, aí o pessoal, seu amor é para sempre. Declare a casa de Arão, olhar para esse lado. Estavam brincando, estavam curtindo o processo. Não sabia nem o que ia alcançar eles lá. Vinha 3 exércitos numerosos. Mas Deus havia dado uma palavra, e sobre esta palavra, eles estavam celebrando. Qual é a palavra que Deus tem te dado? Sobre esta palavra você precisa celebrar. E eles foram curtindo o processo, brincando, celebrando, sendo tolos em celebração. Agora Israel, agora a casa de Arão, e ele, seu amor dura para sempre. Proclamem todos agora. É como a gente às vezes faz. Diga os homens, digam as mulheres, agora todo mundo junto, porque estamos nos divertindo no processo. Proclamem todos que temem o Senhor, seu amor dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu a salvo, me pondo a salvo. O Senhor está comigo, nada temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus adversários. Melhor é refugiar-se ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. E assim eles foram. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. E eles foram cantando, 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 celebrando aquele momento. Então eles foram simplesmente caminhando. Quando chegaram no alto do monte, só tinha despojos. Aqueles exércitos mesmo se confundiram, entraram em briga eles mesmos se mataram. Então deixa que o inimigo mesmo se emaranhe com as mazelas que ele cria contra a nossa vida. Talvez passou a noite todinha planejando com Satanás e os seus anjos de como nos atingir no outro dia. Aí a gente acorda, levanta nossas mãos santas e começa a louvar o Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para mim. Obrigada, Senhor, porque eu vou bater minha meta antes de terminar o mês. Obrigado pelos melhores clientes correndo atrás de mim, me alcançando. Obrigado pelos meus filhos indo bem sucedido na escola. Aí você está se cercando, se munindo com um muro de fogo, se guardando. Essa é a resposta que devemos dar ao Senhor. Estávamos falando de Samuel pequenininho, quando foi colocado para servir ali. Ele é muito pequeno mesmo. Era tão pequeno que não existia roupa para ele. A mãe dele que confeccionava as roupas e tinha que levar as roupas que servia aos sacerdotes. Era uma roupa específica. Então, Samuel bem pequenininho, servindo lá Eli, uma certa vez ele ouviu o Senhor chamar. Só que ele não entendeu que era o Senhor. Ele era tão novo ali que não sabia nem que Deus falava com ele. E Deus disse, Samuel, Samuel. Aí ele se levantou, sim, Senhor, com Eli. Eli, não te chamei? Segunda vez, a mesma coisa. Samuel, Samuel. Sim, Senhor, não te chamei. Terceira vez, a mesma coisa. Aí Eli percebeu. E disse, você vai responder assim, porque nós precisamos dar as respostas corretas a Deus. Perceba que Deus não continuou falando enquanto ele não deu a resposta correta a Deus. Então, ele disse, quando você ouvir de novo, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Aí foi quando ele entendeu que não era Eli, era o Senhor. E assim, o Senhor de novo, Samuel, Samuel. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Daí o Senhor começou a falar para ele tudo que queria falar. Samuel, quando deu as respostas corretas a Deus, aí Deus falou com ele. Nós precisamos dar as respostas corretas a Deus. Como é que eu dou a resposta correta a Deus? Orando. E a Bíblia fala em Efésios 6,18, orando no Espírito. Não é na força do nosso braço, não é com as nossas palavras que se acabam.
É com uma linguagem celestial. Para Ele poder revelar as coisas ocultas e grandes que nós não sabemos. Para Ele personalizar a Bíblia para você. Para mim e para você. Eu penso como um grande bibliotecário. Como se a oração em línguas... Sabe aqueles bibliotecários que a gente vê em Harvard, nos filmes? Que são paredões de alto a baixo, assim. É como se fosse o conhecimento de Deus. Tem tudo ali. Mas aí você não sabe por onde começar. Tem muita coisa. Aí é como se você começar a orar em outras línguas, fosse isso. Por uma coisa específica. O Espírito Santo vai lá, sobe naquela escada, pega aquele livro e imprime dentro de você. O download de Deus vem para você. É isso que você precisa. De repente você está no seu trabalho, você é um mecânico, tem um carro lá, você não sabe o que é aquele problema. Aí você começa a orar em outras línguas, aí vem aquela, mexe nesse fio aqui embaixo. De repente aquela visão, não precisa ser uma visão aberta, é como se a imagem está dentro de você. Não estava, passou a estar. Porque é o download celestial. E você conserta aquele carro com uma simples coisa. Isso é um dos exemplos que podemos dar. Mas a oração, ela é isso. Amém? Aleluia. Deus nos trouxe para São Paulo em 2022. Fazia 3 anos que a gente tentava vir e não abria as portas. 2022 foi o ano que Deus abriu as portas para a gente vir. E a palavra que Deus nos deu foi: queime as pontes com o passado. E isso incluía dar um reset na nossa vida. Então, os nossos móveis, que já eram móveis bons, morava num lugar bacana. Então, a gente vendeu algumas coisas a preço de banana, deu outras e viemos embora. Com 20 caixas, com alguns livros e algumas roupas. Meu marido, meus 2 filhos e uma cachorra. Cheguei aqui em São Paulo. Quase com uma vassoura e uma trouxinha nas costas, né? Então, começamos nossa vida aqui em São Paulo, alugamos um lugar que já tinha tudo, porque a gente não tinha nada aqui, nada. Aí, nesse lugar, só faltavam as camas e a máquina de lavar. Então, foi as primeiras coisas que nós adquirimos aqui. Tem 6 meses que o Senhor nos manda ir para Jundiaí. A gente foi para Jundiaí. Chega em Jundiaí, aluga um lugar que tem os guarda-roupas, mas não tem mais nada, assim. A gente já tinha cama e máquina de lavar, né? E alguns utensílios domésticos que eu fui adquirindo aqui, tipo liquidificador, essas coisinhas assim, de cozinha. Só que não tinha sofá, não tinha TV, não tinha mesa, não tinha geladeira, não tinha nada disso. Micro-ondas, bebedouro, nada. Aí eu disse: Senhor, e agora? Aí eu fiz negócio de última hora, na agonia para chegar lá, com a própria dona do apartamento, que ela deixasse essas coisas, e ela tinha cobrado um valor a mais no aluguel. Depois que eu cheguei, que as coisas se acalmaram, eu fui ver que ela tinha superfaturado o valor. Estava cobrando quase preço de novo, as coisas dela eram conservadas, claro, mas preço de novo por uma coisa que não era nova, né? Não era zerado. E eu disse: puxa vida, eu poderia ter comprado isso novo, mas agora não posso mais desfazer, está no contrato e tudo mais. Não tem nada não, mais para frente o Senhor vai me dar o meu mesmo. E, passado alguns meses, ela me liga e disse: eu não estou com condições para comprar o meu agora, que ela tinha comprado uma casa, foi morar nessa casa, estava reformando. A gente poderia fazer, você tem interesse de desfazer o negócio dos móveis? Aí eu disse: eu vi Deus, né, agindo em meu favor. Aí eu disse: sim, com certeza. Era tudo que eu queria. Ela veio buscar, fiquei sem geladeira. Eu disse: meu Deus, e agora? Bate na porta da vizinha: tu pode guardar minhas carnes aí? E todas as outras coisas. A gente foi consumindo rápido, algumas coisas se estragaram e tudo mais. Eu disse: quando tiraram as coisas que eu comecei a limpar, veio uma alegria tão grande. Aí meu filho entrou, ele tinha saído, as coisas estavam. Quando ele voltou, oxe, não tem mais nada. Eu disse: meu filho, eu estou sentindo uma alegria estranha. Eu disse: é uma alegria. Ele falou: é porque Deus vai dar o nosso. Mas eu disse: com certeza, já estou limpando o lugar aqui. Limpei tudo e cantando e louvando ao Senhor, agradecendo, porque eu tinha uma convicção que Deus ia me dar o meu.
Naquele momento, não era porque ia me dar eu comprando, eu sabia que Deus ia providenciar de alguma forma. De repente, até a esposa do pastor lá disse, peguem uma geladeirinha que tem aqui na igreja, uma mesinha, que eu sei que em pouco tempo vocês vão adquirir o seu, tá velhinha, mas é só para vocês não ficarem sem geladeira. Tá certo. Aí, meu esposo tinha combinado com um dos pastores lá da igreja para pegar, não deu certo ele levar nesse dia, porque também eu vi como providência divina, não era aquelas coisas que viriam para minha casa, nem por um tempinho. Eu disse, deixa que Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar, ninguém atrapalhe não, por favor. Aí, de repente, um irmão ligou para ele e disse, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor está sem sua geladeira e sem sua mesa. Aí ele disse, mas está tudo bem, Deus está providenciando. Pode deixar comigo, que eu vou providenciar. Como assim? Enfim, passaram alguns dias, esse homem chega com 3 tipos de link, né, de mesas. Escolha aqui, ainda mandou escolher a mesa. Escolhi a mesa. Aí, no outro dia, ele já mandou, pronto, vai chegar tal dia. Eu disse, comprou minha mesa. Então, agora eu tinha uma mesa minha. Esse homem pegou, ele tinha vários grupos de futebol, de não sei o que lá, e saiu botando nos grupos. Tem uma família precisando de uma geladeira e de uma mesa. Todo mundo vai doando aqui que a gente vai comprar agora. Uma certa vez, meu esposo, Deus lembrou para ele agora, que ele já ministrou dizendo, Deus vai te abençoar, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer lei. Se não vier daqui, vai vir de outro estado, vai vir de outra nação, mas virá. Então, uma dessas pessoas desse grupo, ele mora nos Estados Unidos. Ele disse, pode deixar que a geladeira eu dou. Ou seja, veio provisão americana, mas veio nova. Quando chegou a geladeira, ela era bem pequenininha, parecia um frigobarzinho um pouquinho mais alto. Aí eu olhei, a gente agradeceu, orou pela pessoa e tudo mais, que a pessoa nunca viu a gente nunca viu essa pessoa e a gente foi abençoado. Mas eu disse, cozinhando e olhando para a geladeira, eu disse, Senhor, o Senhor sabe que essa geladeira não é minha. O Senhor sabe qual é a minha geladeira. O Senhor lembra quando o Senhor mandou eu resetar a minha vida. E minhas coisas eram boas. Eu quero a minha geladeira. Aí ele disse dentro de mim, na mesma hora, escolha a sua geladeira. Não contei conversa, corri. Eu já sei qual é, mais ou menos, Senhor. Aí corri, peguei o link. Aí mandei para Abraão e disse, amor, essa é minha geladeira. Vamos ficar confessando essa. Inclusive, por onde você passar, imprima aí que eu vou botar em cima dela, assim. Essa é minha geladeira. Aí ele disse, está certo. Passaram só alguns dias. Isso era como se fosse uma quinta-feira. No domingo de manhã a gente foi para a igreja, terminou o culto. No final, um casal abordou ele no corredor e disse, pastor, Deus falou comigo para eu lhe dar uma geladeira. Aí ele foi, Deus mesmo. Escolha um modelo. Ele fez, eu já tenho um modelo. Vou mandar para você e você vê se corresponde com aquilo que você pode dar. Tá bom. Essa geladeira, ela tinha a mesma geladeira com 3 tamanhos de litros, né? Eu tinha escolhido até a mais básica de litros. Em questão de litros, a função era a mesma. Quando esse casal olhou e disse, pastor, meça aí sua parede. Dias depois, uns 3 dias depois, a gente mediu a parede e mandou para ele. Quando a geladeira chega, lembram que eram 3 modelos, ela não chegou a básica, não chegou a média, ela chegou a maior que tinha. A geladeira inox está lá, parecendo um Transformers na minha cozinha. Eu disse, essa era a minha geladeira. E foi infinitamente mais, além do que pedimos ou que pensamos. Eu tinha escolhido uma mais básica, Deus disse, eu vou dar a sua geladeira. Só que enquanto Abraão estava falando com esse casal e passando para eles o link, tinha outro casal esperando. Terminou aí não. Celebra comigo. Quando ele se virou, aí esse casal disse, pastor, Deus falou comigo que a gente vai dar a sua geladeira. Era Deus dizendo, se esse não obedecesse, vai obedecer, mas essa geladeira chega porque era questão de honra. Porque quando ele mandou a gente resetar a vida, a gente obedeceu. E agora que a gente requereu do Senhor, ele disse, agora eu vou dar a sua geladeira. Aí ele começou a rir. Eu nem sabia disso ainda, que minha geladeira tinha chegado. Porque o casal abordou ele, eu estava em outro lugar da igreja. Só que eu ia chegando para esse segundo casal. Aí ele disse, não, a geladeira eu já tenho. Aí eu olhei assim para ele, já tem? Tipo assim,
Eu quero aquela minha geladeira que a gente tinha combinado. Tipo assim, Jesus está mandando, tu vai passar? Eu pensando que ele estava falando da geladeirinha pequenininha lá. Aí ele disse, fica tranquila e rindo que já tem. Aí eu, amém. Mas com aquele olhar, deixa Deus fazer. Quando foi, e tinham até me dito assim, Ianesca, essa geladeira que vai vir para você é metade do valor que você quer. Por que você não passa o cartão do restante? Eu até pensei em fazer. Sabe quando eu fui pensar em falar com a pessoa, veio aquele freio dentro de mim, eu disse, opa, não vou me envolver. Pai, eu não vou mexer um pauzinho. Nada. Vou deixar o senhor trabalhar à vontade, mas minha geladeira vai vir para cá. Aí quando isso aconteceu, esse irmão, aí ele disse que já tinha geladeira, ele fez, então pelo amor de Deus, me diga o que é que eu posso lhe dar, porque eu preciso dormir, Deus não está deixando eu dormir. Eu disse, obrigada, Jesus. Aí ele lembrou, o meu sofá foi-se embora também. Aí ele disse, pois agora o senhor tem um sofá, escolha o sofá. Ele disse, não, na verdade eu vou levar vocês vão escolher. Levou a gente na terça-feira, a gente foi escolher. Escolhi o sofá do jeito que eu queria, com o tecido que eu queria, da forma como a gente queria. Esse é o nosso Deus. O Deus que honra a obediência, o Deus que honra a fé, o Deus que vela pelas nossas orações. Nós temos um intercessor no céu e nós temos um intercessor na terra. Tudo que a gente faz para o Senhor, haverá recompensas. Nós já temos um grande benefício de ter a nossa salvação e toda a autoridade que Ele nos deu. Mas em todas as outras coisas Ele quer se envolver. Se é importante para você, é importante para Deus. Mas aquilo, Deus, você vai viver tudo aquilo que você tolera. Então, passe a ser específico com Deus. Passe a orar por todas as suas coisas, o que você quer viver, cada passo que você dá, para que você não fique administrando fracassos. Vamos ficar de pé? O grupo de louvor pode vir, por favor.